Alô pessoal, nosso tema de hoje são as hérnias na região cervical. Vamos estudar? A coluna vertebral é composta por muitos ossos, chamados de vértebras, que estão alinhadas umas sobre as outras, desde a base da região do dorso, das costas, até a nossa nuca. Entre cada duas vértebras existe um disco chamado de disco intervertebral, que permite que a coluna seja bastante flexível. O disco tem uma parte mais forte, fibrosa, externa, chamada de anel fibroso, e uma parte mais macia, no meio gelatinosa, interna, chamada de núcleo pulposo. Na hérnia discal, a hérnia de disco, acontece que a matéria interna mais macia, o núcleo pulposo, se desloca para fora, formando uma língua, que é a tal da hérnia. A hérnia poderá pressionar as estruturas que circundam, ou seja, os nervos, causando sintomas neurológicos que variam na região dependendo do nervo afetado. As hérnias discais são uma das lesões das mais comuns da coluna cervical. A maior incidência está entre 30 e 55 anos de idade. E apesar de poderem ter de origem um traumatismo da coluna, os sintomas, incluindo dor no braço, geralmente começarão sem razão aparente. Os níveis mais comuns afetados são entre C5 e C6 e C6 e C7. Quais são os principais sinais e sintomas encontrados? Os sinais e sintomas de uma hérnia discal dependem do nível em que está afetado. Por exemplo, uma hérnia entre C4 e C5, com uma raiz nervosa de C5, pode provocar fraqueza do músculo deltoide, que é o nosso ombro, um deles. Normalmente não causa dormência ou formigamentos. Pode causar uma dor no ombro. Uma hérnia discal entre C5 e C6 com a raiz de C6 pode provocar fraqueza no músculo bíceps braquial e nos músculos extensores do punho. Já uma dormência ou mesmo formigamento, juntamente com dor, pode ser irradiada para o polegar. Este é um dos discos, umas hérnias, mais comumente afetadas. E uma hérnia entre C6 e C7 com raiz de C7 pode provocar fraqueza no músculo tríceps braquial, o músculo que fica posterior ao nosso braço, e dos músculos extensores dos dedos. Essa dormência ou mesmo formigamentos, juntamente com dor, pode irradiar para trás do braço e até o nosso dedo médio da nossa mão. Uma hérnia entre C7 e T1 na raiz nervosa C8 pode provocar fraqueza quando você segura, o que nós chamamos de preensão. Dormência ou mesmo formigamentos e dores podem irradiar para a parte inferior do nosso braço até o nosso dedo mínimo. Qual a avaliação utilizada pela fisioterapia? Bom, incluindo uma história clínica e um exame da coluna cervical, torácica e dos ombros, é necessário para ajudar o diagnóstico da hérnia discal na região cervical. A confirmação do diagnóstico muitas vezes começa com o raio-x da coluna cervical. No entanto, a ressonância magnética é o meio mais adequado para um bom diagnóstico. Qual o tratamento utilizado pelo fisioterapeuta? Na maioria dos casos, os estudos da ressonância magnética têm demonstrado que a parte saliente da hérnia discal tende a regredir ao longo do tempo. Os sintomas tendem então a aliviar, muitas vezes desaparecendo sem qualquer tratamento específico. Em apenas cerca de 1 e às vezes até em 10 casos, a dor mantém-se grave e limitativa até por 6 semanas ou até chegando a 10 semanas. Desses casos, nós podemos fazer os seguintes tratamentos. Agora, em pé ou sentado, com os cotovelos dobrados, puxamos os ombros e os cotovelos para trás e para baixo, mantendo essa posição por 8 segundos, repetindo isso de 8 a 10 vezes, sem sentir qualquer tipo de dor. Então, pessoal, uma das maiores causas hoje de comprometimentos de hérnias discais tem sido os computadores, ou seja, a má postura posicionada à frente deles, e a utilização dos celulares. Inclusive, os celulares vêm aumentando gradativamente e hoje estão até maiores com o uso constante e a má postura, porque colocamos os celulares abaixo da linha dos nossos olhos. Ele tem que ficar na altura da linha dos nossos olhos. Então, cuidado com isso. Evite a utilização do celular por mais de 5 minutos por dia. Se quiser utilizar várias vezes, dê um intervalo pelo menos de 10 minutos. Eu sei que muita gente não consegue, mas é uma forma de você tentar aliviar essas tensões. Faça suas perguntas se assim desejarem, que eu logo responderei. Dê o seu like se gostou do vídeo. Toda a arrecadação, gente, desses vídeos são revertida para crianças carentes e compra de alimentos.
No mais, pessoal, um grande abraço.